Graça e paz do Senhor Jesus, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, meu amado, minha amada, como você está? Quero te desejar uma excelente noite, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Quero saber como você está, conta aqui para mim nos comentários, como você tem passado o seu dia, as suas manhãs, suas tardes, suas noites, como está sua família, suas finanças, seu casamento. Eu espero que tudo esteja bem, eu espero que tudo esteja correndo bem e eu tenho certeza que Deus, Ele irá te abençoar de uma forma extraordinária. Tenho certeza absoluta que Deus te abençoará de uma forma poderosa, que Ele vai mudar sua história. Eu tenho fé nisso. Para você que ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou o pastor Bruno Weiser. Eu sou o seu pastor aqui. Sim, eu estou aqui para te servir como mestre da palavra, como pastor, como intercessor. E esse canal aqui, que é o canal Pastor Bruno Weiser, é um canal dedicado à oração, dedicado à ministração da oração. E eu já aproveito para te pedir a sua ajuda. Se você deixar seu celular na posição deitada, você verá aqui no lado direito, embaixo, no canto do seu celular, um botão do YouTube. É um botão vermelho, você vai ver ali o símbolo do YouTube e está escrito assim, inscrever. Clica nesse botão, é gratuito, você não vai pagar nada e é sigiloso. Não vai te atrapalhar em nada, porém vai prejudicar o canal se você não se inscrever. Por quê? Se tiver muitas pessoas assistindo o canal sem se inscrever, YouTube vai entender que o canal não é importante nem relevante e não irá recomendar. E o canal ele trabalha em cima de recomendações do YouTube. Então eu te peço a sua ajuda, você se inscreva, dá o seu joinha, que é o like, que é o gostei no vídeo, deixa seus comentários aqui e compartilha esse vídeo, compartilha nos seus grupos de família, de parentes, amigos, no status do seu WhatsApp, que pessoas vão ver e vão conhecer esse trabalho, conhecer esse ministério, me conhecer também, me acompanhar aqui nessas orações, amém? Nós estamos fazendo agora a oração da meia-noite e eu quero deixar uma palavra, uma mensagem e nós iremos orar. Eu quero deixar aqui o Salmo capítulo 23, amém? Salmo 23 é o salmo mais conhecido da Bíblia, depois dele é o Salmo 91, tá? Então, o salmo disparadamente o mais conhecido e é um salmo poderoso, é um salmo de Davi. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Esse salmo ele é lindo, esse salmo ele é maravilhoso. Esse salmo ele está representando, ele está falando da pessoa do Senhor Jesus. É um salmo do rei Davi. E o rei Davi, eu não sei se você sabe, certamente você sabe, tá? Antes dele ser um rei, se nós perguntássemos assim, qual era a profissão do rei Davi? O que o rei Davi fazia? Para você ter noção, por exemplo, eu sou o pastor, tenho dedicado a minha vida ao ministério, mas eu tenho uma profissão. Eu fiz uma faculdade, eu estudei e ainda tenho minha carteira ainda de advogado. Eu estudei direito, me formei em direito, me pós-graduei em direito. Eu sou advogado, com carteira da OAB, passei na prova, 1 ano antes de formar. Passei na prova. Então eu tenho uma profissão.
Eu tenho uma habilidade, um conhecimento antes de eu me lançar, antes de eu ser ordenado, ungido a pastor, e tenho dedicado a minha vida ao pastoreio. Então eu posso falar com propriedade de temas jurídicos. Eu posso falar com propriedade sobre autoridades e outros temas. Eu posso discorrer sobre isso, inclusive enxergar a Jesus assim. Por exemplo, como já ministrei, às vezes ministro aqui, Jesus como advogado, o Deus Pai como juiz, o Espírito Santo como uma testemunha que intercede. Porque não é assim que você está numa audiência, vem uma testemunha contra você, aí você chama a sua testemunha, aí a balança ali da justiça agora começa a pender para o seu lado. Porque às vezes vem uma testemunha contra você, você traz duas a seu favor, você traz provas. O rei Davi, antes dele cumprir o seu real propósito, o seu real chamado, que era ser rei, que era se assentar no trono e levar a nação ao propósito de Deus, assim como eu entendo que o meu real chamado, o meu real propósito é ser um mestre da palavra, é ser um pastor, é ser um ministro da palavra. Para mim, esse que é o meu sentido da minha vida, ok? E o rei Davi, antes dele assumir essa posição que Deus o havia chamado, qual que era a profissão dele? Ele era um pastor de ovelhas. Então ele foi aprendendo, ele era um pastor, ele trabalhava com o pastoreio de ovelhas. Até então, ele não era um guerreiro, ele era um menino. Ele era um pré-adolescente, um adolescente ali de entre 14 a 16 anos, 14 e 15 anos. Estava ali pastoreando as ovelhas. E o que eu quero dizer para você? Nesse momento que ele estava ali, é como o nosso primeiro amor com Deus. É quando você conhece Deus. Você lembra quando você foi chamado por Deus? Você lembra, minha amiga, quando Deus te salvou, quando Deus te converteu? Quando você saiu do mundo, quando você saiu do lamaçal do pecado, você consegue lembrar? Eu tinha 20 anos, eu tinha 25 anos, eu tinha 30, foi dessa forma, eu estava quase me suicidando, quase me matando, a minha vida estava destruída e Deus me chamou, Deus me libertou. Davi, ainda que criança, ainda que não vivesse no mundo, ele também teve as experiências do chamado dele. Então, enquanto ele estava exercitando a sua profissão secular, antes de ser chamado para o ministério que Deus tinha para a vida dele, ele estava pastoreando e ele enxergava Deus ali no pastoreio. E o Senhor, ele é esse pastor. Então, assim como ele cuidava das ovelhas dele, e ele não deixava faltar nada. Então, quero dizer para você, nesta oração da meia-noite, que o Senhor Jesus, em primeiro lugar, ele é o seu pastor perfeito. Eu estou aqui hoje, pastor Bruno Weiser, ministrando a palavra para você, ministrando oração a você. Eu não te conheço, mas você me conhece. Eu não sei a sua voz, mas você conhece a minha voz. Eu talvez não conheça o seu rosto, mas você já conhece o meu rosto. E eu te convido aqui todos os dias. Fica aqui comigo, cola junto comigo. Nesse aprisco, nesse rebanho de cuidado, todos os dias aqui no canal. O Senhor, ele é o nosso pastor perfeito, então nada vai nos faltar. Aquilo que de fato nós precisamos não faltará. Você tem que ter essa convicção, você tem que ter essa certeza que o seu pastor perfeito, eu sou um pastor humano e imperfeito, eu sou falho, eu sou um vaso de barro, eu sou um alabastro de barro, mas o Senhor Jesus é um pastor perfeito, nada vai faltar. E o que ele faz por nós? Ele nos leva a pastos verdejantes para repousar. E onde que você vai repousar? O verdadeiro pastor vai levar você aqui, para esse lugar. É para aqui que eu estou te conduzindo, aqui que eu estou te levando. Eu estou te levando para a palavra. É a única coisa que eu tenho para te dar e te oferecer. Palavra e oração. Palavra e oração. Me faz repousar em pastos verdejantes e me leva para águas tranquilas. Então, na presença do Senhor existe pasto verdejante, existe palavra de fé, existe palavra de refrigério, existe palavra de consolo, existe palavra de conquista, palavra de ousadia, palavra de cura, palavra de libertação, palavra de desenvolvimento, palavra de
prosperidade no seu trabalho, prosperidade nos seus projetos. E ele traz também refrigério na alma, ele vai curando as emoções. Você que passou por traumas, você que passou por decepções, desilusões, abandono, você que está se sentindo sozinho. E eu sei, minha ovelha, eu sei, minha irmã, eu sei, meu irmão, o quão difícil é caminhar sozinho. O quão difícil é caminhar sozinha. O quão difícil é você passar por problemas, por lutas, por tribulações e não ter uma palavra. O pastor, ele leva a sua ovelha para lugar de refrigério. O pastor não está aqui para te condenar. O pastor não está aqui para te colocar fardo. O pastor não está aqui para te julgar. O pastor está aqui para pegar você no colo, curar suas feridas. Se você está com sua pata quebrada, engessar e sarar você. Se você está sem comida, vai te dar pasto verdejante. Verde, não é capim seco, velho. É comida fresca, é palavra fresca, é unção fresca. Tem disciplina, porque tem vara e tem cajado para consolar. Então, quando vem a disciplina de Deus, quando vem a correção de Deus, não é para nos matar, é para nos consolar. A palavra de Deus traz consolo. A palavra de Deus traz alinhamento. A palavra de Deus traz um conserto com Ele, aliança com Ele. E olha que interessante. Você também vai se recordar que Davi, na sua família, ele não era tratado como filho. Você deve conhecer a história dele. O que chama a atenção na história de Davi? O que nos marca em Davi? Eu estou falando agora, ele, nos seus primeiros anos de vida. Ele, quando o profeta chegou para ungir um rei, e Deus já o havia escolhido, a Bíblia vai dizer que todos os irmãos dele passaram, mas ele não estava ali. Por quê? Ele não foi convidado. Ele foi deixado de lado. O pai dele não se lembrou dele. Os irmãos não se lembraram dele. Ninguém se lembrou. E posso te falar uma coisa que está queimando aqui no meu coração? Eu estou sentindo a presença aqui do Espírito Santo falar isso. E essa palavra é para mim e é para você. Eu quero dizer o seguinte: se dependesse da vontade do pai de Davi, você há de concordar comigo, você vai entender o que eu estou te falando. Se dependesse da vontade do pai de Davi, ele nunca seria rei, porque ele não foi chamado pelo pai. Quando o profeta vem para ungir, se fosse da vontade do pai, já que o pai passou os 8 filhos, os 7 filhos, ia chamar Davi. Não, calma aí, espera, porque tem um outro lá, ele tem que participar. Não, ele nem foi lembrado. Você entende isso? Que ele foi... Eu não estou falando que ele foi esquecido, nós não podemos falar que ele foi esquecido. A palavra correta é ele foi desconsiderado. Ele foi excluído. Ele foi cortado. Ele foi boicotado. Ele foi sabotado. E diz aqui para mim nos comentários, você já viveu essas experiências amargas na vida? Você já foi excluído no meio da sua família? Você já foi excluído no meio dos seus parentes? Você já foi excluído no colégio? Quando você era criança, quando você fazia sua faculdade? Tinha todos os amigos. Eu posso te dizer, eu fui um aluno durante a faculdade que eu era excluído. Quando eu estava no ensino médio, eu era um adolescente excluído. Quando eu estava na escola, eu também era excluído. Eu nunca estava nas rodas, por quê? Porque não existe comunhão entre trevas e luz. Eu era sempre sozinho e solitário. Eu era sempre excluído. Eu era um tipo de pessoa, quero te contar um pouco aqui da minha história, que eu era aquele tipo de criança que toda vez que a professora falava assim, olha, façam duplas para fazer um trabalho. Gente, eu ficava sozinho, ninguém queria fazer dupla comigo. Quando falava assim, olha, agora vai ter um trabalho em grupo, ninguém queria fazer grupo comigo. Eu me perguntava, por quê? Será que eu sou feio? Será que é isso, aquilo? Eu era deixado de lado. Família, quantas vezes aconteceu também de eu ser cortado, excluído, sabotado? Talvez eles não falavam isso, mas as atitudes me excluíam. Eu era deixado de lado. Davi passou pela mesma coisa, porque quando o profeta vem, ele estava lá. E se dependesse do pai,
se dependesse dos irmãos, ele não seria escolhido. O que eu quero te dizer? Ele está falando que, olha, preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Gente, olha que palavra que é forte. Davi, a família dele foi, no primeiro momento da vida dele, os inimigos dele eram os familiares. Você já viveu uma situação assim? Que talvez nos seus primeiros anos de vida o seu pai foi o seu inimigo, a sua mãe foi a sua inimiga, seu irmão foi o seu inimigo, sua irmã foi sua inimiga, você tomava tapas na cara, você era xingado, você era xingada, você era amaldiçoado, você era amaldiçoada, falava que você não ia dar em nada, que você não ia casar, que você não ia ser feliz, que você não ia estudar, que você era um traste, que você não prestava. Davi passou por essas situações, ele era excluído e era tratado como empregado. Fala pra mim, talvez você não vai falar, mas você se recorda também de que quando talvez então você era criança, você não recebeu um beijo, você não recebeu um abraço, talvez seu pai nunca falou, meu filho, eu te amo, talvez seu pai nunca falou, minha filha, eu te amo, talvez a sua mãe também nunca falou isso, até por causa do tipo de educação que eles tiveram, que era bem rígido, não demonstraram amor porque também não receberam amor. Assim era a vida de Davi. Ele está falando, mas o Senhor me prepara uma mesa. Eu quero dizer o seguinte, que quando Deus ele te chama e te escolhe, não tem para ninguém, você vai assentar à mesa. Ele está dizendo, Deus, o meu pastor, ele, olha só, ele não está falando que Deus um ser lá no céu tá fazendo, não, ele tá falando o seguinte, que ele tá dizendo assim, o meu pastor me prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Por quê? Que os inimigos, eles verão a sua vitória. Unges a minha cabeça com óleo. Então quem é que foi que me ungiu? O que é ungido? Ungido é aquele que foi separado. Ungida, aquela que foi separada. Aí eu te pergunto, quem te ungiu? Quem te separou? Foi o seu pastor. Você é uma ungida, você é um ungido, você é uma separada, você é um separado, você é uma escolhida, você é um escolhido. Quem te escolheu? O seu pastor. O seu pastor te escolheu e o cálice transborda. Ele está dizendo que a bondade e a misericórdia de Deus seguirão todos os dias. O que eu quero te dizer para encerrar aqui? Não pense, minha ovelha amada, minha ovelha querida, não pense que Deus se esqueceu de você. Essa seta vem até em mim, tá? Mas a palavra está dizendo, você tem que crer na palavra, que a bondade de Deus, ou seja, Deus não faz mal para nós, e a misericórdia nos seguirão. Não é você que está correndo atrás da misericórdia, não é você que está correndo atrás da bondade, não. A bondade está te seguindo, a misericórdia está te seguindo todos os dias da sua vida, e você vai habitar na casa do Senhor para sempre. Ou seja, você já está habitando aqui nessa terra, você já está habitando aqui nesse corpo, e Deus tem uma eternidade nos aguardando, nos esperando. Cumpra o seu propósito, cumpra o seu chamado, cumpra a sua missão, e você vai habitar todos os dias, por toda a eternidade, na casa do Senhor. Amém? Vamos orar, entregar, consagrar a nossa noite ao Senhor, essa meia-noite que está começando, essa madrugada. Senhor, meu Deus e amado Pai, Tu és santo, Tu és poderoso. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem tantos nomes, o Senhor tem tantas atribuições. O Senhor é o Deus de justiça, o Senhor é advogado, o Senhor é médico, o Senhor é construtor, o Senhor é um Deus de justiça, o Senhor é o Senhor dos exércitos, o Senhor é o Deus da guerra, o Senhor é o Deus, meu Pai, que sara, é o Deus que fere, é o Deus que mata, mas é o Deus que faz viver, o Senhor é o autor da fé, o Senhor é o criador de todas as coisas, mas um dos teus atributos que está aqui, um dos teus títulos, é que o Senhor é pastor. Pastor é o homem do pasto, é o homem que vive no campo, cuidando de ovelhas, porque a ovelha, ela não sabe o caminho que ela deve andar. Toda ovelha precisa de um pastor, para que esse pastor venha guiar com um cajado o caminho que ela deve andar. Senhor, obrigado porque todos nós temos a Ti como nosso
pastor, tu és o nosso pastor. E o pastor, ele não deixa faltar nada para a sua ovelha, porque o pastor ele tem uma relação de amor. A ovelha não é um bicho de estimação. A ovelha, ela faz parte da vida do pastor. Não existe pastor sem ovelha. Um pastor sem ovelha não é pastor. Uma ovelha sem pastor não é ovelha. Então é uma relação de existência, uma relação existencial de amor. Não existe pastor sem ovelha, não existe ovelha sem pastor. O pastor precisa da ovelha para ser pastor. A ovelha precisa do pastor para ser ovelha. Um precisa do outro, um necessita do outro para viver e para sobreviver. A ovelha não sobrevive no campo sem o pastor. E o pastor não tem alimento, não tem leite, não tem lã, não tem carne, não tem provimento, não tem abastecimento se não tiver ovelha. Pai, obrigado, porque o Senhor nos ama. O Senhor entregou a tua vida, Senhor, por nós na cruz do Calvário. Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obrigado porque nós estamos aqui como filhos e filhas, como escolhidos e escolhidas, como ungidos e ungidas. Nós somos ovelhas do teu aprisco, nós somos ovelhas do teu pasto, nós somos a menina dos teus olhos e o Senhor tem preservado as nossas vidas. Ainda que o nosso pai e nossa mãe nos abandone, nos rejeite, todavia o Senhor não nos rejeitará. O teu amor, Senhor, supre todas as nossas carências. O teu amor, Senhor, nos traz afeto. O teu amor nos traz, meu Pai, o transbordar do cálice, porque quando o cálice transborda, fala de uma alegria que excede, Senhor, toda tristeza. Fala de uma alegria, Senhor, que ultrapassa, que supera toda mágoa, toda tristeza, toda ansiedade, toda depressão, toda decepção. Ela é superada por esse cálice, por esse vinho que é o Espírito Santo que traz alegria. Nós colocamos agora nesta oração da meia-noite a nossa vida, nós vamos adentrar a madrugada e o nosso pastor está com vara e com cajado. O Senhor está preparando uma mesa na presença dos nossos inimigos, o nosso cálice transborda. Senhor, envia agora os teus anjos de guerra em nome de Jesus, com espadas flamejantes de fogo. Pai, e tudo aquilo que está entrando, todo mal na nossa casa, nós damos uma palavra agora. Pegue sua bagagem imunda em nome de Jesus e desapareça. Todo espírito de contenda, nós repreendemos. Todo espírito de discórdia, nós repreendemos. O espírito da morte, nós repreendemos. Os espíritos de enfermidades na alma, de enfermidades físicas, nós repreendemos. E nós declaramos o teu povo um povo sarado, um povo curado, um povo liberto, um povo restaurado, um povo visitado. Senhor, dê agora a tua unção profética a todos que estão nesta live de oração. Eu te peço, meu Pai, que o teu povo possa ter sonhos proféticos, possa ter arrebatamentos, possa ter experiências. Distribui agora dos teus dons, amado Espírito Santo. Vem nos consolar e nos confortar. Nos abençoe. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amigo, minha amiga, obrigado por você ficar comigo até aqui. Que Deus te abençoe, te espero na próxima live de oração, no próximo vídeo de oração. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Que Deus te abençoe, graça e paz e tchau, tchau.